segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela cidade, daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, vamos olhar um pouco para esta figura que hoje nos ilumina, mostrando para nós o rosto de Cristo. Os santos são como faróis que transmitem o Cristo, e São Bento foi assim. São Bento nasceu de uma família nobre, numa cidade, numa montanha, em norte, na Itália, perto de Cássia, de Santa Rita de Cássia, do lado da cidadezinha, uma grande região de Santos, perto de Assis, São Francisco de Assis. E ali, São Bento cresce, e quando um pouco mais jovem, os papais mandam ele para Roma para estudar. São Bento então começa a estudar a retórica, a filosofia, e se depara com a realidade de Roma. Você sabe qual é a realidade de Roma da época? Do século V, que é muito diferente se a gente for nas noitadas de Roma no dia de hoje. Era uma situação terrível. A mundanidade reinava. As pessoas não queriam saber de Deus. E além do mais, o Império Romano estava sendo invadido, então existia muita guerra e muita devassidão. Cada um vivia do jeito que sentia prazer, ao seu bel prazer. São Bento, vendo aquela realidade, ele fica chocado. E ele diz: isso não é o que eu escolhi para a minha vida. E nós, olhando para o mundo também, às vezes, olhamos cada situação e falamos: não, é isso que eu quero para a minha vida. E o que nós queremos para a nossa vida? Aí está a grande questão. São Bento, no seu coração, buscou fazer a vontade de Deus. E aí se retira então numa montanha para fazer uma experiência eremítica. Eremítica é viver numa celinha lá numa montanha sozinho para encontrar o Senhor através da oração. Passou um tempo ali sozinho, sendo guiado por um outro velho sábio, um monge. E depois ele quis então
encontrar uma comunidade de monges. E aí ele vai para uma comunidade já existente, alguns monges que vivem na montanha, juntos, e ali em São Bento, logo eles remarcam, eles percebem a virtude de São Bento, então colocam ele para ser o prior, o responsável. Vai durar 3 anos essa bela história de São Bento como responsável dessa primeira comunidade, porque os monges acham que ele é um pouco radical demais, um pouco rígido demais, pega um pouco pesado. E aí os monges têm uma bela ideia, que não é nada cristã, querem envenenar o grande abade Bento. E aí colocam no cálice um pouco de veneno. E vai servir Bento à mesa, serve o vinho, e Bento, com o seu discernimento espiritual, dá uma bênção nesse cálice. Uma história muito conhecida, alguns já escutaram. E nesta hora o que acontece? O cálice explode, estoura. E Bento então percebeu a maldade que existia através daquele ato. E aí então ele deixou essa comunidade. Deixou essa comunidade, se retirou mais uma vez com alguns jovens no Monte Subásio. E depois então foi para o Monte Cassino, aonde ele começou então a construir a primeira abadia beneditina. E lá ele queria se entregar totalmente a Deus. E como se entregar a Deus? Como ser um homem diferente nesse mundo? Eu me retirei na montanha. Como ser um homem diferente? Ser um homem diferente nesse mundo é descomplicar as coisas. Nem se existe esse verbo, mas ao menos não complicar as coisas, né? E aí Bento escolhe então, basta para nós agradarmos a Deus, 2 atitudes fundamentais, que é a oração e o trabalho, que é mais bonito traduzido em português como serviço. Trabalho, a gente já pensa em trabalho remunerado. Quando a gente fala eu coloco à disposição a serviço, a gente já não está pensando na remuneração, né? Ele escolhe então a oração e o serviço do Senhor. E tudo isso iluminado por a terceira realidade, que é a leitura da palavra de Deus, que vai alimentar. Veja que o homem diferente então, que vai ajudar toda essa Europa em crise, todo esse Império Romano que acabou, o Império Romano acabou na época de São Bento. O imperador caiu todo mundo. E agora, como reconstruir? Sobre que fundamento construir? E aí o grande São Bento aparece então com a vida simples, a vida de oração e serviço para agradar a Deus, e leitura da sua palavra. E em volta dos mosteiros então começa a nascer a grande civilização europeia, que deu a civilização forte do dia de hoje, graças a esses monges que escolheram a vida simples, a vida de oração e a vida do serviço, por causa de Deus, para agradar a Deus. E o que é a oração então na espiritualidade beneditina? A oração tem algumas horas do dia. Eles rezam às 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. E aí vão dormir, vão acordar às 3 da manhã e começam tudo de novo. E eles fazem o ciclo então da oração dos salmos. Os beneditinos cantam muito bem os salmos. Quem nunca foi lá no centro de São Paulo, no mosteiro beneditino, vá um dia e vá nesse dia 11 de julho, vai ver os monges cantando, que é belíssimo. Então eles escolheram o louvor a Deus através dos salmos. Isso é uma tradição antiquíssima. Desde o Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, o que eles fizeram? Cantar os salmos de alegria para o Senhor. O Senhor nos livrou da escravidão. E ali então essa tradição nasce no Oriente, de continuar cantando os salmos, e São Bento traz isso e escreve então uma regra que é batida nesses horários para que todo o dia seja pautado pelo louvor do Senhor. Nós não somos monges, vocês não são, eu ainda sou consagrado, religioso, não monge, porque o monge vive num convento fechado, o meu já é monge, mas é frei apostólico, tem os momentos de oração e tem os momentos de apostolado. Mas todos nós somos convidados, através dessa atitude de São Bento, de pautar a nossa vida
com o louvor de Deus. Seja através do salmo, seja através de um outro tipo de oração. Quem é que faz oração quando acorda de manhã? Levanta a mão. Eu também. Quem faz oração antes de comer na hora do almoço? Seja sincero, vai levantar a mão, agora você não faz oração. Né? Quem faz oração antes da janta? Já diminuiu hoje. Todo mundo reza para jantar. Quem faz oração antes de dormir? Lá pedir perdão dos pecados, né? Porque com vergonha de Deus e todo mundo faz. Veja que nós temos um pequeno ciclo aí. Alguns estão no mínimo, que é a oração da manhã e a oração da noite. Alguns têm coragem na hora do meio-dia de agradecer ao Senhor pelo alimento. E alguns, bem poucos, agradecem na hora da janta. Se já tivesse esses pequenos ritmos de oração, o nosso dia a dia seria marcado por pontos claros de encontro com Deus. E isso se chama disciplina. Nós precisamos de uma disciplina para mortificar a nossa vontade. Veja que se o monge ele escolhe viver essa vida, né, consagrada, para pautar a vida dele nesse esquema de oração, muitas vezes não é porque ele quer e ele sabe que a vida dele, nossa, eu nasci para rezar 9, meio-dia, 3 da tarde, ninguém nasceu já pensando nisso. Talvez ele pense mais na fraqueza dele, fala, se eu viver de qualquer jeito, disciplina, não vou rezar nunca. Então deixa eu cumprir a vontade do Senhor, ali onde existe uma regra, e a regra de São Bento é bem clara, ali onde existe uma regra, porque ao menos eu sei que eu vou pautar a minha vida pela oração. E agora vocês, né, que vivem na casa de vocês, no trabalho, com os filhos, com uma série de preocupação, como que vocês estão pautando a vida de vocês na oração? Vocês têm uma disciplina de oração? Quem reza, agora não só na hora do almoço, na janta, de manhã e à noite, quem reza durante o dia, um outro tipo de oração? Dá uma olhada aqui rapidinho, não precisa ficar com vergonha não. Né? Você vê que alguns não rezam durante o dia, outro tipo de oração. Isso já é grave para nós, se nós queremos trilhar o caminho dos santos. Porque nós precisamos de encontrar momentos durante o dia, e para encontrar eu preciso ter uma pequena regra de vida, assim, esse horário eu vou rezar. Então eu convido vocês, quem nunca pensou nisso, parem, hoje à noite, assim, eu preciso ser uma pessoa de oração. Quais momentos do dia eu vou fazer oração? Quem quer fazer um caminho numa comunidade, como na comunidade de fidelidade, já existe regra que ajuda. Mas quem não tem uma comunidade, tem que viver uma comunidade, a comunidade da casa. Né? Começar de vocês para depois contaminar os outros e chamar para rezar junto. Fala assim, não, eu vou rezar de manhã tal oração. 10 Ave Marias, já começa o texto de manhã. Então, ao meio de 9 horas, eu vou rezar os 10 Ave Marias. Porque eu sei que se eu parar para rezar o texto durante o dia não vai dar certo. Então, eu quero rezar o texto a 10 de manhã, 10 às 9, 10 a meio-dia, depois do almoço, 10 às 3, 10 às 6. Chegou a noite, você terminou o seu texto. Você pode pautar a sua vida com Maria, através dessa oração simples. Outros podem, não, eu vou rezar um salmo da manhã, que tem na Bíblia, o salmo da noite, vou pegar um salmo ao meio-dia. Existe o que nós chamamos de liturgia das horas, né? Que já tem todos os salmos divididos, 3 salmos de manhã, 3 salmos ao meio-dia, 3 salmos às 6, 3 salmos à noite. É muito simples de rezar, está lá no livrinho, é só pegar. Não, eu vou fazer um outro tipo de oração, e essa é muito bela, que também faz parte da espiritualidade beneditina e que contaminou toda a nossa vida cristã, que é a Lectio Divina. Já ouviram falar alguns? A leitura orante da palavra do Senhor. Os monges acordam às 3, alguns comentam às 4, eles rezam a vigília e logo em seguida não voltam a dormir, eles vão para o que eles chamam de escritório, mas é uma parte da biblioteca, aonde cada um tem a sua mesa, com uma velinha em cima assim, com uma lâmpada, aonde eles vão ler a palavra, durante meia hora ou uma hora, depende do mosteiro. Eles vão ficar lendo a palavra. Então antes do raiar do dia, eles leem a palavra. E leem a palavra não só para conhecer
porque conhecer o que está escrito é só o primeiro passo da Lexio Divina. O segundo passo é o que isso quer dizer para mim, o que isso quer dizer na minha vida. Eu entro naquela história, me coloco no personagem, eu vejo ali o que Jesus fazia, o gesto de Jesus, o que me toca. Depois eu pego um momento de meditação, medito. Nessa meditação eu vou tirar uma resolução para o meu dia. Senão, hoje eu tenho que ser iluminado por essa palavra: de graça recebeis, de graça deveis dar, pela caridade gratuita. Hoje é isso, caridade gratuita. Se me pedirem alguma coisa, eu não vou resmungar e nem fazer careta. Vou fazer por causa da minha ascese interior, da minha mortificação interior. Sempre vou precisar, porque o Senhor me ama de graça. Por que eu não posso amar? Então a Lexio Divina, ela pauta a vida dos monges beneditivos e de várias tradições religiosas. Então a leitura orante da palavra de Deus. Veja que se todo dia de manhã você tem a liturgia diária, por exemplo, você pode pegar a liturgia diária e falar assim: eu vou ler o Evangelho do dia. Antes de qualquer coisa, acordei, fiz ali meu sinal da cruz, agradeci o Senhor por mais um dia de vida. Leia a palavra. 10 minutos de Lexio Divina por dia já ajuda muita gente. Esses 10 minutos depois podem até aumentar, né, segundo a nossa intimidade com a palavra. Mas 10 minutos já começa assim. Eu vou ganhar 10 minutos da minha vida com o Senhor, lendo a sua palavra de manhã. Não é vou perder 10 minutos da minha vida, vou ganhar 10 minutos da minha vida lendo a palavra. Então eu posso fazer uma regrinha. Não, vou começar o dia lendo a palavra, 9 horas eu começo um terço. Precisa disso. E São Bento nos ensina, isso é vida simples de um cristão. Um cristão que não reza, o que acontece? Morre. Diz a nossa regra de vida, diz assim: uma vida sem oração como, esqueci agora a palavra certa, como um coração que não tem sangue, é morte. É morte, não tem vida. Um religioso sem oração, como um coração que não bombeia mais nada, é morte. Porque se nós somos cristãos, se nós somos filhos de Deus, nós escolhemos esse caminho de santidade, é para nos encontrarmos com Deus algumas vezes no nosso dia, porque Ele é a nossa luz, é Ele que conhece o que é melhor para mim. Se eu não me encontrar com Ele, eu vou viver do que durante o dia? Eu vou viver do que? De opinião dos outros? De imaginação, pode ser que dê certo tal coisa se eu fizer assim? Eu vou viver de conselho da Ana Maria Braga? Ou eu vou viver do horóscopo? Do que eu vou viver no meu dia a dia? Vou viver do que eu li no jornal? Vou viver do que eu vou viver do que eu escutei na rádio, sendo o Padre Marcelo, alguma coisa tem coisa boa, né? Eu posso escutar uma rádio que me deu um conselho bom. Aliás, a rádio pode fazer parte da oração da manhã. Se alguém tem costume de escutar, pare e reze junto. Senão todo dia eu vou escutar. Faça, porque senão do que guia a nossa vida? São as paixões, são o pecado, são as nossas tendências, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e isso tudo vai nos consumindo, nos afastando cada vez mais de Deus. E o outro lado da espiritualidade, então, nós vimos a oração com a palavra, a Lexio Divina, e o trabalho, o serviço do Senhor. Como estar a serviço do Senhor? Quem aqui trabalha numa empresa, alguma coisa? Vocês sentem que quando vocês estão no trabalho, no emprego, vocês estão a serviço do Senhor? Ou vocês estão